Olá, queridos seguidores da página Unidos por Arthur Alvim. Aqui Alcina e vamos para mais uma noite de live com todos vocês. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre as nossas dificuldades na vida. Vamos conversar um pouco sobre como podemos nos relacionar melhor com as pessoas e minimizar os nossos conflitos. Meu agradecimento inicial para a querida Edina Vieira Bueno, idealizadora dessa página desde do início da década de 2020, logo depois da pandemia, quando as pessoas estavam completamente perdidas, não sabiam do que se tratava. A Edina idealizou um grupo Unidos por Arthur Alvim, um bairro da Zona Leste daqui de São Paulo, para que trocássemos informações. A partir desse grupo, tivemos a oportunidade de trabalharmos com as redes sociais, no bairro, em várias partes. E hoje, mais uma vez, estamos aqui na rede, conversando com todos vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a live de hoje. A live de hoje, como água e óleo, é um segundo episódio de uma série que nós estamos postando aqui na página, que estamos conversando aqui na página Unidos por Arthur Alvim. Nós estamos contando com a parceria de uma psicanalista, que deve entrar dentro de instantes, e que vai falar um pouco de psicanálise para nós diante de um tema determinado. Eu, de minha parte, além de uma grande observadora da vida, também sou uma pesquisadora dos assuntos do tarô. E a espiritualidade é algo que me atrai bastante. Então, tudo que está oculto, tudo que não se mostra, que exige da gente aquela perspicácia, aquela sensibilidade de estudos para ver um pouquinho além, me chama muito a atenção. E foi assim que eu cheguei ao tarô. Conversando com a nossa convidada num dado momento, nós entendemos que poderíamos conversar com mais gente a respeito dos dois temas, ainda que sejam distintos, que cada um tenha um olhar sobre a vida e as relações. Da mesma forma que água e óleo não se misturam, há momentos em que se pode usufruir dos dois temas. Vamos aí aguardar para que a nossa convidada entre. Eu vou dar uma verificada aqui para convidá-la. E para ela o nosso convite e vamos aguardar que ela entre. Hoje, no nosso calendário, 25 de maio de 2026. Aqui em São Paulo, uma noite fria. Eu não estou mais agasalhada porque eu estou num ambiente aquecidinho aqui dentro de casa, mas a rua está com garoa, está com um pouquinho de frio. Mas vamos aquecer os nossos corações com as informações que teremos logo a seguir. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de discutirmos a respeito do tema julgamento. A psicanalista convidada, ela teve a oportunidade de discorrer para todos nós um pouco dos conceitos de culpa e responsabilização, onde é interessante que antes de exercitar qualquer tipo de fala dentro de uma determinada situação, é interessante que a gente faça a nossa avaliação de papel dentro disso tudo, não é? Então, quando a gente falou sobre julgamento, ela discorreu bastante sobre isso, sobre o que é culpa, o que é responsabilização, que são coisas bastante diferentes. Em geral, o popular, quando há qualquer tipo de julgamento, a gente vai lá e aponta o dedo, só aponta. Mas, como já diz um provérbio popular, todas as vezes que você está apontando o dedo para alguém, você está direcionando um outro para você.
que isso quer dizer? Quer dizer que diante das situações que ocorrem, antes de se posicionar como o potencial dono de qualquer verdade, a gente deve entender qual é a nossa responsabilidade dentro daquela situação, dentro daquele olhar. Tomara que isso tenha ficado claro para as pessoas, né? E a gente tenha a oportunidade, no tema desta noite, a gente um outro que pode ser polêmico. Ah, Boa noite, tudo boa bem? noite, tudo bom? Tudo bem. Hoje não precisamos de muitas práticas e nem de muitas habilidades. Foi chamar e você já conseguiu entrar. Que maravilha. Sem Já problemas começamos bem, técnicos. já Sem começamos. problemas técnicos hoje, que bom. Que bom, e que prossiga assim até o final da nossa conversa. Meus queridos Sim. seguidores, temos aqui dividindo a tela a nossa querida parceira aqui da página, desde a semana passada, oficialmente, a doutora Priscila França, psicanalista, doutora em psicanálise, e também a doutora Pri, para muitos pacientes, como costumam chamá-la também, por se sentirem-se tão próximos dela, tão à vontade com ela. A doutora Pri, a doutora Priscila estará aqui nesta noite com a gente. Suas considerações iniciais, por favor. Bom, para começar, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Alcina, querida, pela parceria. Muito obrigada a todos, muito obrigada a quem está aqui na live, o pessoal que está chegando. Muito obrigada por semana passada, que foi muito legal, né? O companheirismo das pessoas por esperarem, né? No início da live. Depois, obrigada a quem ficou assistindo também, obrigada a quem viu depois, que a gente deixou durante um dia no YouTube. Bom, eu queria dizer que a live de hoje foi bem pensada, né, Luciana? Sim. A gente pensou um tema bem legal. Você já anunciou? Ainda não. Quer ter o prazer? Posso anunciar, se você quiser. Por favor. Então, a live de hoje a gente pensou num tema muito interessante, que é muito difícil para muitas pessoas. Na verdade, é muito difícil para todos nós, né? Em algum âmbito, mas para algumas pessoas é mais difícil. E a gente resolveu transformar em uma pergunta o título, né? Você sabe dizer não? Ai, será? E eu queria já abrir dizendo o seguinte: todo mundo sabe dizer não. A grande questão é, você sabe dizer não para o outro? Porque às vezes dizendo não para o outro, você está dizendo sim para você. E às vezes dizendo um sim para o outro, você está dizendo não para você. Então, para quem que você diz não? Pois é, essa noite promete, essa noite promete. E eu me sinto muito à vontade aqui entre os seguidores e aqui para falar isso para vocês, que eu sou esse grande exemplo, né? Eu, durante toda a minha vida, sempre tive uma grande dificuldade de dizer não. Não que eu tenha mudado completamente, mas me colocando aqui como exemplo, sem problema nenhum, muitas vezes a ideia é não decepcionar alguém. Isso faz sentido dentro dos estudos da psicanálise? Sim, sim. Na verdade, é um dos grandes motivos da pessoa não dizer não é para não decepcionar. É para não decepcionar alguém, os outros, para não desagradar, para não ou dar de cara com a desvalidação, né? Ou seja, não perder o valor do outro, o valor que ela acredita que o outro dá para ela. Posso começar falando alguma coisa? Lógico. Então, os principais motivos são o medo da rejeição, o medo da substituição e o medo da desvalidação, da desvalorização, né? São os principais medos, assim. Eu posso dar alguns exemplos aqui, por exemplo, para ficar mais fácil.
Medo da rejeição. Por exemplo, uma amiga chama a gente para uma festa. Né? Ai, vamos para uma festa, vai ser maravilhosa, vamos curtir todas, eu preciso de você, porque fulano vai estar lá, eu preciso que você me ajude. O medo de dizer não é um medo de que essa amiga pense assim, ah, na próxima festa eu vou chamar outra amiga. Medo da rejeição, né? Medo de que não ser mais chamado outras vezes. Né? O medo de que se você disser aquele não, aquela pessoa vai pensar o que de você? Que você não é boa amiga, que você não é boa parceira. De repente você tem que ser trocada. Né? Medo da substituição. O trabalho é muito comum, né? Seu chefe ou, sei lá, seu colega de trabalho, alguém te enche de trabalho ou, enfim, te coloca funções acima das suas funções e você acaba aceitando tudo. Você acaba aceitando tudo, mesmo sabendo que vai ficar depois do horário, ou que você não vai conseguir dar conta daquilo tudo, vai se embolar tudo, ou vai ter que dar, se virar nos 30 para fazer, né? Você acaba aceitando. Você acaba aceitando por medo da substituição, né? Por medo de que seu chefe encontre alguém mais veloz do que você, alguém melhor que você. E que te demita. Medo da substituição. Esse é um exemplo. E da desvalorização, que é a mesma coisa que validação, né? Medo do valor, né? A desvalorização é perder o valor, ir perdendo o valor para aquela pessoa, né? A gente pensa um pouco em namorado, assim, por exemplo, né? Quando você vai dando vários nãos para um namorado, ah, hoje eu não posso, ah, isso aí eu não posso fazer, ah, isso aí eu não gosto, ah, não, naquela festa eu não vou com você, não vou te acompanhar. Enfim, você começa a dar sucessivos nãos para o seu namorado. Isso é um exemplo, tá? Sim. Você fica com medo de que ele pense, ah, ela não é tão legal assim, não é tão descolada assim, não é legal, né? Vou perdendo o interesse por ela, medo do desinteresse alheio, né? Tudo isso se resume nisso que você está falando, né? Que é o medo da desvalidação do outro, medo da desvalorização, né? E se resume bem no que você falou mesmo. Na verdade, todas as vezes em que você tem as opções das coisas, as escolhas naturalmente já são difíceis, né? Você escolher por natureza já é algo bastante difícil. E todas as vezes que você escolhe alguma coisa, você está escolhendo, você está optando por alguma coisa, você está deixando outra para trás, né? Está deixando outra para trás. Então, eu imagino que na educação de um filho deve ser muito difícil para uma mãe, com todo aquele amor, ter a dificuldade de dizer certos nãos dentro da educação, né? Uhum. O, o seu relacionamento com os amigos é um relacionamento afetivo, gostoso, amoroso. Então parece que você está sendo meio cruel quando você diz não. Você tem duas festas de dois grandes amigos. Essas duas festas, elas são no mesmo dia. Você pode pensar, vou nas duas. Você pode pensar, vou nas duas, vou ficar um pouquinho em cada um. Você já não vai estar por inteiro em nenhuma, porque você vai estar numa festa pensando que você tem que sair para outra. Mas é Verdade. uma maneira de você usar esse medo, muitas vezes, de dizer não. Não sei se eu Uma posso forma, descrever, é um medo de escolher, na verdade, né? um medo de escolha. Isso que você falou é muito interessante sobre a escolha, porque escolher, eu costumo dizer que é muito mais dizer não do que dizer sim. Porque quando a gente está escolhendo alguma coisa, a gente não tem noção de onde aquela escolha vai dar, né? A gente sabe, a gente tem
a gente faz algumas previsões, a gente faz alguns cálculos, mas depende da vida, do correr da caminhada, depende das outras pessoas, depende de uma série de coisas para saber o que vai acontecer de fato com aquela escolha que a gente está, com aquela porta que a gente está abrindo, né? Por isso que a gente tem tanto medo de fazer escolha, porque escolheu o novo, né? Escolheu o diferente. Mas a gente sabe exatamente do que a gente está abrindo mão. O que a gente está abrindo mão, a gente sabe. Eu estou abrindo mão disso, 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 disso. Então, eu estou dizendo não para isso, para isso, para isso, para isso. Estou dizendo sim para isso. Então, estou dizendo sim para uma coisa que eu não conheço bem e estou dizendo não para várias coisas que eu conheço. Várias coisas que são conhecidas para mim, né? Então, Mas dizer isso não não é é muito muito mais. claro para a gente, né? Na hora que você está dizendo não. Não é muito Não, isso. claro que você está fazendo essa escolha. Quando a gente está aqui conversando, parece assim, muito claro isso, mas ali, no afã do cotidiano, o consciente não fala assim com a gente. Mais ou menos, assim, né? É por isso que a gente tem medo de fazer. O consciente pode até não falar tão claramente, mas é por isso que a gente tem medo de fazer escolha. Porque a gente tem medo de largar as coisas. Você mesmo falou, né? Você não falou aí no início que é tão difícil a gente escolher, é tão difícil a gente não ir nos dois aniversários. Ou seja, a gente sabe que é difícil largar alguma coisa. Lacan tinha uma brincadeira que ele dizia assim: o que você diria para um ladrão? A bolsa ou a vida? Eu diria a vida, né? Claro, né? Porque se você disser a bolsa, você vai perder os dois, né? Então, Mas há é, quem tem gente que perde a vida porque segura a bolsa também, né? Tem gente que perde. então, a gente vai ter que deixar muitas bolsas pelo caminho ao longo da vida. E isso nada mais é do que fazer escolhas, né? A gente vai ter que deixar nossas bolsas aí pelo caminho. E fazer escolhas não é uma coisa fácil. A gente sabe que não é. Por isso que tem tanta gente que faz protela para fazer escolhas, que fica postergando, que fica ali procrastinando, né? Em vez de escolher logo, faz aquela coisa de, ai, amanhã eu escolho, amanhã eu decido. Então, assim, pode não ser claro da forma como eu coloquei, né? Que dizer não é mais fazer uma escolha. Eu falei de uma forma que dizer não é muito mais falar não do que dizer sim. Ou escolher é muito mais dizer não do que dizer sim. É claro que a gente não tem essa concepção. A gente acha que escolher é dizer sim para alguma coisa, né? Mas a gente sabe o peso que é fazer escolha. Tanto que a gente tem medo das escolhas. A gente tem medo de fazer escolhas, a gente tem medo do que a gente vai perder, em Porque eu acho geral. que é, no fundo, garantias para as coisas que a gente vai fazer, né? Eu Pois penso é, que seja assim. Eu quero ter a melhor garantia de que eu estou fazendo a escolha certa. só que a vida não vem com garantia. Quem faz análise com a Titia Pri sabe, né? A vida não tem garantia de nada. A vida não tem garantias. Então a gente não tem isso. A gente pode tentar ali o máximo possível se assegurar de algumas coisas, de alguns itens. Isso aqui é menos perigoso e menos arriscado. E ainda assim, nada funcionar como a gente pensava, como a gente idealizou, como a gente planejou. Né? O real não corresponde à idealização necessariamente. Né? Eu Então, penso também uma coisa quando você diz isso, né? Sobre garantia. Quando você está dizendo não para alguém ou para alguma situação, né? Pode ser para alguém ou para alguma situação, não necessariamente, claro, né? Esse não muitas vezes dói mais para você do que talvez para o outro, sim, sim. porque é Você algo falou, nosso. A gente subentende que o nosso não vai causar alguma coisa para alguém. É isso? pode ser isso, né? Você deu o exemplo da maternidade, por exemplo, né? Você, em algum momento aí você citou as mães, né? Eu atendo algumas mães. É muito difícil para as mães darem alguns nãos, porque alguns não significam limites, né?
E mãe, para criar, precisa dar limite. Trabalho, inclusive, isso. A mãe que não dá limite, ela está dificultando o crescimento do filho, né? É necessário o limite. Estou vendo aqui os comentários. Você estava olhando os comentários, né, Alcina? Tô. A Jacira está dizendo aqui para a gente que a escolha de Sofia, Sofia, com F ainda, o filme, ela não retrata o livro, mas ela fala sobre o filme, retrata muito bem essa questão da escolha. É uma lembrança Sim, que ela está fazendo aqui. sim, eu não vi o filme, mas eu já li o livro. E, de fato, na verdade, a mãe, muitas vezes, ela, continuando, né, o que eu estava dizendo, a mãe muitas vezes precisa dar esse não para a criança, ou para adolescente, enfim, né? Mamãe é mãe, né? Ela precisa dizer não. E esse não dói na mãe. A mãe, às vezes, sofre. Eu acompanho mães que choram depois do não. Choram. Porque elas gostariam mesmo de dizer um sim. Vai lá, faz isso, né? Vai se divertir. Só que ela sabe que aquilo ali vai custar muito para o futuro, né? Para a formação daquela criança, ou daquele adolescente, enfim, daquele filho. Então, ela, para educar, para fazer o papel de mãe, ela dá. Que caiu aqui a fala da Priscila ao vivo. Vamos aguardar. Oi, Sumiu. que susto! De repente sumiu. Falei, o que Não, aconteceu, para né? mim apareceu a mensagem. Você concluiu sua participação na live. Eu Eu falei, falei, como assim, como né? assim? Mas vamos lá, nós estávamos falando das mães, da questão da educação das mães com os filhos e seus limites. Na verdade, você estava me dizendo. Antes você perguntou sobre alguns nãos que são mais difíceis de dar do que de receber, né? E eu acredito que esse das mães seja um deles. E outros, né? Tem muitos nãos que são difíceis de dar. Esses nãos mesmo que eu te citei, quando as pessoas às vezes começam a fazer análise, né? Posso falar agora, né? Com propriedade sobre isso. Muitas pessoas chegam com essa dificuldade de falar não. E a gente começa a fazer um trabalho, e no início é muito difícil para elas começar a refletir sobre isso mais amplamente, até o ponto em que elas consigam naturalmente começar. Porque a análise é isso, né? A análise é a gente trabalhar reflexão, 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 até que naturalmente essa reflexão mude se transforma numa mudança de visão, e essa mudança de visão naturalmente vai mudar a atitude da pessoa, né? A gente não trabalha com o comportamento da mudança da pessoa. A gente trabalha com uma mudança da visão, né? E quando a pessoa chega para a gente com essa dificuldade, a grande questão, a pessoa que tem a dificuldade de dar não, é porque ela classificou o não como sendo algo muito negativo. Ela classificou o não como sendo algo que vai desagradar, como a gente colocou, né? É algo que vai fazer mal ao outro, é algo que vai fazer mal a ela própria, é algo que não tem coisas positivas naquele não. Então, tem uma coisa curiosa de também que eu acho que a gente podia introduzir aqui. Pessoa que não sabe dar não, dificilmente sabe receber um não. Ela tem uma dificuldade também. Porque do mesmo jeito que ela acha que ela vai decepcionar o outro, ela acha que a pessoa está decepcionando ela. Do mesmo jeito que ela acha que ela não está dando, quando ela está dando um não, ela está diminuindo a importância do outro, né? Ou ela está, enfim, rejeitando o outro, enfim, né? Ou alguma coisa assim que o outro vai se sentir dessa forma, ela se sente dessa forma. Ela se sente rejeitada, ela se sente uh, com receio. O que significa esse não, né? A pessoa que não sabe dar não, dificilmente sabe receber um não. Porque tudo é como você classifica, como você simboliza
a palavra? Qual o seu simbólico sobre a palavra, né? A palavra não foi simbolizada de uma forma muito negativa. Na sua fantasia, o não é terrível. E tudo se trata, na verdade, de uma necessidade de melhor comunicação, de posicionamento. Quando a gente melhora o posicionamento da gente na vida, que nada mais é do que a comunicação, né? Quando a gente se comunica melhor uns com os outros, isso fica mais fácil. Porque se a gente disser não, uma coisa é você dizer isso, né? Não. Outra coisa é você poder claramente falar, não, mas olha, por isso, aconteceu isso, poder se explicar mesmo. E às vezes não é nem se explicar, mas às vezes é o simples tom da voz com que você fala. Às vezes é uma troca, às vezes você não precisa dizer não. Às vezes você faz uma troca. E a pessoa te pede uma coisa, você fala assim, e que tal isso aqui? Né? Você faz, em vez de você falar não uma palavra, você troca por uma outra coisa aqui. Vamos jantar amanhã? Que tal a sexta? Né? Acho que tem algumas opções também, assim, para o não ser tão duro, né? Quando você fala desse não ser tão duro, vamos inverter então a situação. Se eu não sei dizer não para os outros, e para mim, isso está relacionado com os nãos que eu faço para mim também na vida? Sim, claro que sim. Porque quando você não sabe dizer não para o outro, você também tem dificuldade de dizer não para você, né? Quando você. Aquele não que você não dá, por exemplo, vamos pegar os exemplos que eu dei no início, né? Sua amiga te chama para festa. Em vez de dizer o não que você gostaria de dar, você dá um sim para ela, você está dizendo um não para alguma coisa que você gostaria de estar fazendo. Ou estudando, ou descansando em casa. Você está deixando de dar o seu sim para coisa que você gostaria ou deveria estar fazendo, né? Você inverte. É sempre uma inversão. Quando você dá um sim, que na verdade você gostaria que fosse um não para o outro, você está dizendo, você está carregando para você esse não. Né? A gente está. É uma inversão. Não vou descansar, eu estou cansada. Não vou descansar é o não para mim. Porém, eu estou dizendo sim porque eu vou na festa da Mariazinha. Sim, sim, eu tô dizendo, olha, não importa o meu cansaço, tô passando por cima de mim. Não importa o meu cansaço. Eu preciso agradar a Mariazinha. Né? Isso é mais importante nesse momento para mim. Na Mariazinha verdade, é tão legal para mim. Como eu vou deixar de ir nessa festa que ela elaborou com tanto carinho? eu vou mais profundo um pouco, tá? Não é, nunca é pro outro. Sempre é pra gente mesmo, tá? Mesmo quando a gente está dizendo pro outro, mesmo quando a gente está dizendo que vai para essa festa pro outro, é porque a gente tem interesse que esse outro continue nos validando, né? Então, no fundo, sempre é pra gente, tá? Só que a gente diz que é pro outro, né? Só que eu acho que é importante a gente saber separar o ganho primário do ganho secundário. Ou seja, o dável, que é do consciente, que conscientemente eu estou ali decidindo, e o ganho que vem do inconsciente. Que do inconsciente, na verdade, vem um ganho que muitas vezes é aquele ganho que vem só para você não se sentir realmente desvalidada, aquele ganho da autossabotagem, sabe? É Claro. aquele ganho que coloca a necessidade do outro acima da sua própria relação com você mesmo. A sua própria relação com você mesmo não é tão importante quanto a sua relação com o outro. Isso geralmente vem do inconsciente, vem de questões do inconsciente, de sintomas, enfim, questões que eu acho que um dia a gente pode fazer uma live sobre psicanálise para explicar melhor, para ficar mais claro algumas coisas. Mas sempre é pra gente. Só que às vezes é um pra gente que machuca a gente. E às vezes é um pra gente mais saudável. Em que casos machuca a gente?
machuca a gente, por exemplo, quando a gente prioriza o outro, mas na verdade não é o outro, é a gente, mas porque a gente acredita que esse outro vai deixar de gostar da gente. Quando a gente fica nessa dependência, é uma espécie de dependência do outro, né? Isso é uma forma de machucar, de se machucar. Quando você entende assim, poxa, eu não posso chegar para uma amiga e falar para ela que eu não vou, ou eu não quero fazer isso, porque eu tenho medo de perder essa amiga. Ou seja, uma espécie de dependência, né? Eu não tenho liberdade para falar para ela, olha, hoje não, eu tô cansada, né? Eu vou priorizar algumas coisas aqui da minha vida. Eu não consigo me colocar como eixo central as minhas necessidades. Eu coloco como a minha necessidade central é agradar o outro. Se a minha necessidade central for agradar o outro, isso não está saudável. Entendi. Eu tenho uma fala para fazer sobre isso, aí é uma questão minha, não é uma questão que apareceu aqui entre os nossos seguidores, mas eu, com o meu olhar de pessoa ouvindo uma psicanalista. Cabe dizer que tem um tom de baixa na sua. Tem medo de dizer não quando você não sabe dizer não? Cortou o início da sua fala para mim, desculpa. Eu diria o Cortou o seguinte: início. será que é uma pergunta minha, não é de nenhum colega que Tá, está mas aqui só acompanhando, cortou né? para mim o áudio do início, então eu não ouvi. Você perguntou o que, você perguntou o que no início? E esse não que se teme ter, quando se tem esse medo de dizer não, quando não se sabe essa condição de dizer não, se isso tem a ver com um indício da sua baixa na sua estima. Você não está se dando o devido valor. É isso, essa desvalorização que você falou inicialmente seria um pouco disso. Não estou me valorizando o suficiente para ficar no que é sim para mim, para dizer para o outro. É um pouco nessa Sim, linha? também. Isso pode passar, sim, pela, pela baixa autoestima, né? Por uma relação difícil com a sua identidade pessoal, por você não se reconhecer, por você não ser a própria bússola da sua vida, por você colocar o outro como bússola da sua vida, né? O outro é mais importante. Isso tem a ver, claro, com uma dificuldade de, de você mesmo se validar, né? Lembrando que todos nós necessitamos de validação. Validação, ou seja, né, do valor do outro. Todos nós necessitamos ter o valor do outro, em algum âmbito, mas que não seja como bússola, que não seja como o outro é a pessoa que guia a minha vida, que guia o que, que eu preciso fazer. Não, eu guio o que, que eu preciso fazer, eu filtro isso. Mas a necessidade é os seres do laço social. Então, imagina, você trabalha, eu trabalho, né? Enfim, a gente faz seus projetos, eu sou psicanalista. Se eu não tenho nenhum paciente, se ninguém acredita no meu trabalho, se ninguém aposta no meu trabalho, que nada mais é do que da validação, então eu preciso de validação. Você também precisa. A gente precisa de amigos. Então a gente precisa de pessoas que validem a nossa companhia. Todo mundo precisa disso. A gente, né, vive em sociedade. Só que isso com um filtro. A gente não vai agradar a todo mundo. Essa pessoa que tem dificuldade de dizer não, em geral, ela quer agradar a todo mundo. Ela tem dificuldade de dizer não para todo mundo. E ela vai querer agradar a todos. Ela não quer desagradar ninguém. Isso é impossível. Em algum Eu acho momento que ela é vai esse desagradar o alguém. ponto, o querer agradar sempre, é o querer agradar todo mundo. Eu acho que esse é o grande sintoma que se pode dizer que corrói um pouco e machuca um pouco. Sim. Esse tipo de dificuldade, eu acho que é esse o ponto. Para todo mundo sempre à disposição de não dizer o não, quando na Sim. verdade há necessidade de um filtro de acordo com cada um dos contextos.
Exatamente. É o não do contexto. Porque eu também não estou dizendo aqui que a gente sempre tem que priorizar a gente, né? A gente, eu digo no saudável, né? Não, eu não estou afim hoje, então eu tenho que dizer, não estou afim. Não, às vezes é aniversário de uma amiga. Aniversário de uma amiga que a gente gosta muito, eu estou muito cansada. Mas para mim vale a pena. É um evento importante, eu coloco ele na balança. Para mim vale a pena dar uma passada lá, porque é importante para mim que isso aconteça. Isso não significa necessariamente que a minha autoestima é baixa, isso não significa necessariamente que eu estou refém disso. Isso pode ter sido uma escolha de um dia na minha vida, né? Agora, se isso não for sempre, se isso não for uma coisa que todas as vezes na minha vida eu priorizo o outro, né? Eu digo sim para todo mundo, né? Se for uma coisa que de vez em quando eu contextualizo e vejo o que vale mais a pena, tá ok, né? Tá ok, porque realmente cada situação merece ser contextualizada, merece ser avaliada, merece ser analisada, né? Porque também senão a gente vai pro extremo oposto, né? A gente sai dando não para todo mundo, né? Eu costumo dizer para meus pacientes que os que têm dificuldade de dizer não, quando começam a dar não, começa a dar não para todo mundo, assim. Não, 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 não. Calma. É tudo ou nada, né? Ou é não, Mas isso é assim na análise geral, né? Eu digo que tem um U, né? A pessoa fica extremada, né? Porque para ela conhecer o outro lado, para ela conhecer a integração, né? Ela precisa conhecer o outro lado, né? Então ela começa de um jeito um pouco extremado na análise, daqui a pouco ela vai conhecer o outro lado. E geralmente ela fica completamente o oposto, ninguém mais conhece, as pessoas não reconhecem porque ela está fazendo análise, fica assustada, até que daqui a pouco ela vai se encontrando, né? E hoje que é um U, ela vai caindo para o meio do U. E aí existe uma integração, né? Que é a busca, o equilíbrio, né? Que eu digo que o equilíbrio é lugar de busca, não de permanência, né? A Preta está dizendo aqui que a fala dela, aspas, eu demorei muito a aprender a dizer não e sem me justificar. Eu gostei dessa coisa do sem me justificar. É uma necessidade esse justificar diante do olhar da psicanálise? Claro que não. Justificar uma coisa que às vezes a gente tem obrigação de se justificar, por exemplo, um trabalho, né? A gente precisa justificar, ou seja, tudo é contexto, como você falou, né? Para psicanálise as coisas não são padronizadas, né? As coisas são sempre vistas caso a caso, né? Então, em cada caso vai ser diferente. Às vezes eu vou precisar justificar, às vezes eu vou querer justificar. Vou querer explicar para a pessoa. Vou sentir vontade de explicar, olha, eu não vou amanhã, mas por causa disso, 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 né? O problema é quando a gente quer justificar, e acho que é disso que ela está falando, porque a gente não consegue segurar aquele não, então a gente tem que justificar para a pessoa para poder dizer que, olha, esse não aqui, olha, foi por causa disso, tá vendo? Se não fosse isso aqui, eu ia, entendeu? A gente não pode, a gente não consegue dizer simplesmente não. Clarice Lispector tem uma frase maravilhosa, né? Um dia há de bastar como resposta apenas o meu querer. O meu querer. Sim. Nossa, sobre querer, né? Um dia há de bastar como resposta apenas o meu querer. Ou seja, Apenas o meu. simplesmente dizer para a pessoa e falar assim, olha, hoje não dá para mim. Por quê? Porque não dá para mim, porque eu não quero. Hoje eu não O quero. meu querer. Isso foi muito forte pensar em querer, né? A Jacira está dizendo aqui também. Eu também gostei desse não sem justificar, porque eu gostei dessa coisa, dessa fala do querer, não é? Escolha, querer, dizer não. Sabe esse tripé? É um tripé forte, né? Fazer uma escolha. Eu estou dizendo Sim, não para alguma coisa. Eu quero o que está sendo colocado em pauta? Não. sim. Porque às vezes a gente diz um não justificando que a gente não pôde, né? Não, eu não vou porque eu tenho trabalho para fazer, porque eu tenho alguma coisa para entregar, porque a minha mãe me chamou para tal lugar, ou seja, justificando.
né? Não é porque eu não quero que eu não vou. Eu não vou porque eu não posso. Aí é um não que a gente até consegue dar mais fácil, a pessoa consegue dar com mais facilidade, né? Agora, o não porque eu não quero, não porque eu vou ficar em casa descansando hoje, que é um não sem justificativa, né? Na verdade, né? Não, hoje eu vou ficar descansando, tô muito cansada, né? Enfim. Ou simplesmente não precisa nem dizer isso, né? Só não, hoje não dá. A Ponto. Preta está dizendo isso, que quando o não completo, sem justificativa, ele é lindo, ele é libertador. Sim. Não É um dizer nada, só não. É uma oitava acima, né? Libertador. Eu consegui Mas, dizer, não estou bem. mas ainda tem aquele outro lado que te pergunta, mas por quê? Como assim, né? Como assim não? Por que não? Né? E aí você às vezes pode dizer assim, ah, hoje, por que hoje não? Por que hoje não? Porque às Ficou no vezes a não. pessoa nem precisa dizer, né? Às vezes ela te olha de uma maneira assim, sem entender muito. Eu com o meu pequenino aprendizado de nãos, eu percebo a reação, às vezes, da pessoa. Porque na vida as pessoas elas vão se habituando com você naquela mesma toada, né? As pessoas já esperam que você vai dizer sim. É um construir de vida que você tem dizendo sim. Aí, Sim, quando você diz não, de repente, não mais que de repente, você diz não, é um choque, né? É um sim. choque. É sempre um choque, né? Eu tô Mas, lendo. como eu não estou aqui por acaso, vamos ver um arcano dizendo não aqui. Vocês sabem que eu sempre faço um contraponto aqui com a converse com o tema que nós temos aqui. E o meu contratempo é pelo meio do tarô. Então, eu estou aqui misturando os meus arcaninhos maiores. Para quem não esteve na primeira live, sabe que eu sou uma pessoa que gosto muito do tarô, sempre estou pesquisando. Deixa eu ver o que disseram aqui. E muitos, sim, sempre se aproxima sugadores, sejam astrais, financeiros, enfim. Exatamente, você podia comentar sobre isso enquanto eu dou uma misturada aqui nos arcanos. A Preta está dizendo que com esses sims contínuos, que eu estava dizendo que as pessoas se acostumam muito com os sims, Sim, aparecem sugadores, sejam astrais, financeiros, enfim, as pessoas se aproveitam daqueles que dizem muito sim. Como é que você sim. olha isso? As pessoas que sabem que aquela pessoa tem a dificuldade, né, de dizer não, porque às vezes fica claro isso, né? É tão nítido que você tem dificuldade de dizer não, é tão nítido que você sempre acaba abarcando tudo, você sempre acaba fazendo tudo por todo mundo, né? Que as pessoas às vezes vêm recorrer sempre para você. Você fica sendo Eu vou o pedir um ponto dinheiro para a Priscila, porque eu tenho certeza que ela vai que dizer ela não sim. vai me negar. Eu estou aqui precisando aqui comprar uma bolsa, é oferta, mas eu não tenho esse dinheiro agora. Se eu pedir para a Priscila, ela vai dizer não. Imagina que a Sim, Priscila vai dizer não. De que forma ela vai pois é, dizer não? Não, ela sempre diz sim para tudo, né? Então, aí, se sim. a Priscila diz que ela não vai emprestar, sem justificar ou que ela não tem, ou equivalentes, né? Já viu o que Uhum. acontece, né? Na O susto, verdade, né? quando a pessoa chegou nesse grau, né, de ser reconhecida pelos outros como alguém que diz muito sim, né, dos outros já chegarem até ela já contando com esse sim, é realmente muito difícil para ela que ela já chegue de cara numa etapa de, vou dizer assim, justificar. Falando de dinheiro emprestado, dizer não para o dinheiro emprestado, cai a live? O que será que aconteceu? Vamos aguardar. Pois foi só falar de dinheiro emprestado, caiu a live, é isso mesmo? Tô achando aqui que
Não é verdade? Por falar em dinheiro, pedir dinheiro emprestado pra saber se ia ter não ou ter sim. Pumba, caiu a live. Que é isso? Era a hora de aprender a dizer não, né? Vamos ver, né, se a... Não foi, Cíntia, foi só falar. Ah lá, a Preta tá dizendo, pediu grana e acabar com a amizade em alguns casos. Tá querendo acabar até com a live. Fala a verdade. É demais, viu? Olha, só que a Priscila tá com dificuldade de entrar, hein? Eu acho que é um problema com a rede dela, será? Eu gostei disso, pediu grana e acabar com a amizade em alguns casos. Vamos ver, agora ela tá aqui. Vamos ver se ela consegue. Oi. Oi. Tá Hoje todo mundo brincando aqui, dizendo que foi só falar em pedir o dinheiro, dizer não pro dinheiro, até a live caiu. até eu fui embora, né? Falei dá licença, Até você gente. foi embora, até você foi embora. Depois que a Preta levantou a questão do dinheiro aí, olha, não deu tempo nem de tirar o arcano aqui. Quando eu fui para tirar o arcano, sumiu tudo, né? Mas eu vou tirar, eu sou persistente. Vamos lá, querida. Vamos lá. Hoje o Instagram tá fracionando, né? Tá, ele tá fracionando. E o arcano que me aparece aqui é esse aqui. O arcano 4. O imperador. O que diz o imperador com o não dele, né? Quando é um não o imperador? O imperador, dentro da história, dentro da que eles chamam de jornada, é aquele que toma as decisões. Ele é o que toma as decisões. A Edina tá brincando, falando, ela foi contar o dinheiro para ver se podia enfrentar. O imperador, ele toma decisões. Então, aqui dentro do nosso contexto, saber dizer não é o que chamamos de decisão. Quando ele sai num aspecto negativo, é o autoritarismo, ou seja, quando você se apropria de um não sem saber conduzi-lo, sem saber apresentá-lo, sem saber como fazer esse não, né? O imperador decide, ele materializa as coisas, porém, o não dele é um não de muito autoritário, de inflexível, que é tudo o que você disse nas nossas entrelinhas. Nós falamos aqui sobre contexto. O não vem dentro do contexto. Há momentos que há necessidade, sim, de se materializar e de se realizar este não. A mãe, adoro falar das mães, a mãe, ela diz não com autoridade de mãe que ela é para aquele filho. Mas existem formas e formas de que ela diga esse não. Se uma mãe perguntasse ao tarô e saísse esse imperador, eu diria para ela: pode materializar o seu não, mas saiba como fazê-lo. Não use de inflexão para fazer isso. Deu para entender? Claro.
tem o lado luz e o lado sombra. Hoje falamos um pouco do lado sombra. O lado luz é a realização. É o poder de realização, é o poder de materialização. O lado sombra desse arcano é isso. É assim e acabou. Não. Isso me fez pensar aqui em um não que às vezes é arbitrário, né? É aquele não que às vezes não é sobre você. Quando você proíbe o outro de fazer alguma coisa, né? Quando você diz, não, você não vai fazer, né? É um não também, uma forma de não. E cabe ao outro ver como é que vai reagir, né? E às vezes esse outro não sabe como dizer não ou não, né? Como dizer. Isso é bastante delicado, né? Porque você não vai fazer isso também é muito contexto, porque quem Não, deve saber tô falando de fazer situações não sérias, é. relações abusivas, aí tem também a educação da mãe, né, que é necessária, né, nesse caso, e o filho precisa respeitar, né, e aí o filho tem que pensar em mil maneiras de tentar fazer com que essa mãe mude de ideia, né, aquela coisa toda, e às vezes não vai conseguir, né, tem que respeitar. E a gente diz aqui mãe porque a sociedade atribui essa questão da educação à maternidade. Mas isso não quer dizer que seja só com a mãe, né? Nós demos como exemplo, deixar isso bastante claro, né? É A uma mãe, o pai. forma muito popular de se dizer a educação da mãe. A mãe vai dizer, não, mas pode ser o pai, pode ser a tia, pode ser o educador, pode ser quem quer que seja, né? Deixando isso Uhum. bastante claro também. Muito boa essa sua lembrança, muito boa. Porque a gente tem essa mania, né? Horrível, essa tendência horrível de colocar tudo no colo das mães, né? E, na verdade, cadê o pai dessa criança? O pai E às também diz vezes. não, né? O pai também tem que aprender a dizer não para o filho, não é? Não é só a mãe que tem que dizer não dentro da educação, né? E é bastante comum isso, a gente escutar isso, né? A mãe fica com essa função da educação do não, né? E o pai fica com a brincadeira, né? Fica com. Claro que isso aí não é padronizado, né? Eu conheço muitos pais que são muito implicados na educação do filho, enfim. Cada caso é sempre um caso. Mas acho muito, muito pertinente isso aí que você colocou sobre o ter saído do imperador, porque às vezes esse não, ele vem de uma forma muito categórica, de imposição, como você colocou, né? E essa imposição, ela pode ser de várias formas. Ela pode ser em relação ao outro, como eu coloquei, em relações abusivas, ela até mesmo de uma mãe que já não tem mais direito de fazer isso, vamos dizer assim, um filho que já é maior de idade, né? Tem mães que às vezes extrapolam um pouco isso, né? E precisam aprender a soltar, né? Enfim, tem vários tipos de coisas, de possibilidades aí desse não. É, as próprias relações, quando eu falo abusiva, eu não estou falando só de casal, não. Tem relações de amizade que são extremamente abusivas, né? Onde um amigo diz pro outro, não, você vai, né? Trabalho. Você não vai, né? E a outra pessoa fica, tá, né? Não sei dizer não a esse não, né? Esse Trabalho, né? No trabalho também, né? trabalho, exatamente. O chefe que diz, não, não tenho como te liberar a tal hora, sendo que tal hora é a hora da pessoa sair, né? A pessoa é obrigada a fazer quando na verdade isso não é obrigação, né? Isso é uma opção. Enfim, são muitas coisas, muitas possibilidades. E uma coisa que me veio à cabeça também com o imperador, às vezes a forma como a gente está colocando, a gente falou aqui muito em justificativa, né? E não falar um não sem precisar justificar, enquanto isso é libertador. Mas também a gente tem que pensar em como falar o não sem machucar também,
as pessoas que a gente ama, né? Sem ser esse não, um não que soa até uma agressividade, quando às vezes a pessoa está fazendo um convite carinhoso, né? Poxa, vamos fazer tal coisa, né? Acho que não é que precise justificar. Pelo contrário, a gente pode dizer, poxa, eu não quero, hoje eu não quero. Mas o jeito de falar, a forma de falar, faz toda a diferença, né? A gente não precisa chegar colocando de uma forma agressiva para alguém que está colocando de uma forma delicada pra gente, né? Eu ainda tenho um último toquezinho para falar aqui a respeito do não, que é aquele não, quando nós falamos do trabalho, não é? Alguém pede no trabalho para você fazer algo nesse trabalho, algo que é além das suas atribuições, não é? Dá para você ficar um pouco a mais, ou dá para você me ajudar a fazer isso aqui quando não é a sua função exatamente. Esse não é um não complicado de se dar, uma vez que é seu trabalho, não é? É como se fortalecer para filtrar esse saber dizer não nas diferentes circunstâncias. O que é o meu fortalecer, né? O que é que pode me ajudar a exercitar esse não contextual? Como assim fortalecer? Dizer um Porque, não. digamos que todos nós que participamos aqui dessa live, chegamos à conclusão de que o não é uma necessidade. Há Você tá momentos falando, não, mas é porque achei que você já sendo de um recorte específico. Fortalecer para dizer um não em geral? em geral. Ah, tá, em geral. Olha, eu acho que na verdade, para fortalecer para dizer o não, é quando a gente começa a entender que esse não que a gente não diz pro outro é um não que a gente está dizendo pra gente. Quando a gente começa a perceber que o nosso ganho secundário, como eu falei aqui, né? Ou seja, tudo é pra gente, mas quando a gente está deixando de ser saudável, isso não está mais saudável. A gente está priorizando o outro, né, de uma forma não saudável na nossa vida. Isso não está mais saudável. A gente está priorizando as vontades do outro em relação às nossas vontades, e isso está guiando a nossa vida. Ou seja, o outro está guiando a nossa vida. O outro virou a bússola da nossa vida. Né? A necessidade de ser valorizado pelo outro está guiando a nossa vida. Não é mais uma coisa que todo mundo precisa, né? Somente, apenas, como isso aí existe. Não. Isso aí é uma coisa que começou a gerir, simplesmente assim. E a gente está se sentindo num lugar secundarizado. Quando a gente começa a perceber que as nossas próprias demandas da nossa identidade pessoal, das nossas questões, das questões do consciente da gente, estão sendo deixadas de lado, a gente começa a perceber que isso não é só no não. Isso vai se espalhando, com certeza está se espalhando em outras áreas da vida. Né? Em outras áreas da vida, a gente também está priorizando o outro em relação a priorizar a gente. A gente com certeza também está levando mais em conta a opinião do outro em relação a gente do que a nossa. A gente está. Isso é uma grande dica. Essa é uma grande dica, essa é uma grande fala. E eu diria aqui, a Preta está falando alguma coisa aqui sobre o trabalho, ela disse assim, sobre o não do trabalho, ela disse, fala com jeitinho, isso é desvio de função, hein, meu consagrado, com um tapinha no ombro e uma piscadinha, para que a pessoa entenda que é não, entendeu? E com essa nós estamos aqui há quase uma hora conversando sobre o não, Priscila. O que mais você gostaria de falar sobre não dessas considerações finais da nossa conversa de hoje? Bom, na verdade, acho que isso que eu falei agora, por último, foi muito importante, né? As pessoas começarem nós todos, né? Não são as pessoas, né? Nós somos as pessoas, né?
Porque quem não tem dificuldade, né? Tem gente que tem dificuldade o tempo todo. Mas quem não tem dificuldade uma vez aqui, outra vez ali, né? A questão é, você ter dificuldade de vez em quando faz parte, né? Nós somos humanos. Agora, você ter dificuldade sempre, ou com uma frequência muito alta, você tem que começar a olhar com carinho para isso. Começar a olhar se realmente você está se colocando o seu desejo, né, o seu querer como bússola da sua vida, ou se você está colocando o querer do outro como a bússola da sua vida. E aí, nesse caso, o querer do outro passa a ser aquilo que impera tudo que você deseja, né? Volto a dizer, nos dois casos é sempre pela gente que a gente está fazendo, né? É para não perder a validação do outro. Mas viver para não perder a validação do outro, ou seja, vamos trabalhar esse inconsciente aí, né? Vamos fazer análise. Vamos fazer análise. E voltando aqui a dizer, eu acho que a gente tem que fazer uma live em breve para falar um pouquinho sobre psicanálise, né? Explicar um Sim, pouquinho para as pessoas, porque tem alguns termos que eu falo aqui que às vezes talvez as pessoas fiquem um pouco perdidas e acho que seria importante para quem está acompanhando a gente. eu acho que Seria em legal. qualquer nível, né, quando a gente não conhece algo que é técnico, fica realmente difícil. Quanto mais a gente conseguir fazer com que Sim, isso, né, chegue com eu clareza para. tento falar o máximo sem ser técnica, né? E, assim, falar o máximo com o máximo de clareza. Mas não é nem o que eu estou falando que é difícil. É quando eu falo, por exemplo, o que eu falei agora, né? Essa questão porque é um ganho secundário, do inconsciente, coisas assim, né? É difícil para mim colocar essa questão sem, sem mencionar dessa forma. E ao mesmo tempo, se eu for parar para explicar, eu vou ficar a live inteira explicando. E eu Então, gostaria acho que que a você gente podia. falasse, então, como as pessoas podem conversar um pouco mais com você. Eu estou deixando aqui fixado a sua página, doutora Pri Franca, mas eu gostaria que você falasse sobre isso, os seus Então, atendimentos. a minha página é um caminho, né? Porque lá na minha página tem o meu WhatsApp, para que vocês possam entrar em contato comigo diretamente, caso precisem, caso queiram marcar, enfim, agendar algum horário para a gente conversar, para a gente poder fazer alguma avaliação inicial. Eu não atendo ninguém direto, sempre existe uma avaliação das duas partes, né, para a gente poder ver se é isso mesmo. A análise é uma coisa que precisa ser conhecida, né? E pelo menos eu faço dessa forma, né? Eu explico com muito cuidado, com muita calma, ouço também com muito cuidado o que a pessoa veio buscar, o que a pessoa quer, para ver se essas coisas casam. E a gente pode começar um trabalho. Isso se a pessoa estiver buscando uma análise. Se não, a gente também pode bater um papo por direct no meu Instagram. Se a pessoa não estiver interessada em análise, se ela só quiser bater um papo mesmo, a gente pode trocar um papo, bater um papo por direct. Estou aberta para isso. Está aí, ó, doutora Pri Franca, porque é Pri França, mas fica sem o cedilhado. Sim. Então, finalizando o nosso papo de hoje, como nós fizemos na semana passada, segunda-feira é o primeiro dia útil da semana, nós sempre buscamos uma mensagem para vocês, para nós, para todos nós. A semana de dias úteis está apenas começando. Nós falamos a respeito da possibilidade de aprendermos a dizer não no contexto correto e vamos ver uma sugestão entre os arcanos maiores. E a sugestão vem do carro. Cara. O carro aparece aqui.
O carro você direciona para onde você quiser. Você sempre vai ter sucesso se você souber a direção certa que você deve tomar. A escolha é sua. Você sempre tem duas saídas, né? Dois lados. Saídas, o que eu quero dizer são os lados. Conforme você pode ver aqui, tem um rapaz e os dois cavalos. E ele direciona um cavalo escuro, um cavalo claro. Ele direciona a caminhada para onde ele achar que deve. Nós que falamos aqui sobre escolhas, vamos falar um pouco sobre a sombra desse arcano. É a desorientação. É a escolha que você não quer fazer fazendo. Você quer ir para a direita, é a direita que você entende que seria melhor para você, mas você vai para a esquerda. Você vai para a esquerda. Não, porque se eu for para a direita vai me dar muito trabalho, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer blá, 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 blá. Mas você sabe que você deveria ir para lá. Ou vice-versa, você poderia achar que deveria ir para a esquerda, não importa. O lado que você sabe o lado. Não vamos nos enganar, nós sabemos sempre o que é o lado que a gente deve ir. Mas muitas vezes, por várias circunstâncias, você prefere desviar. E é sobre isso que falamos de alguma forma nessa noite. Faz sentido para você? Sim, faz sentido. Eu acho que às vezes a gente fica confuso, né? Durante um tempo, mas quando você fala que a gente sabe o lado que a gente tem que ir, não entendi muito bem essa Esse parte. sabe você está com as rédeas na mão. Sim, E, se você for ver, ele tem as rédeas na mão. Por isso você sabe. Ele tem rédeas nas mãos. sim, Ele é diferente de um arcano que anda em círculos, ele é diferente de um arcano que está amarrado por uma circunstância especial. Não, ele tem nas mãos. Só ele pode girar para a direita ou para a esquerda. E o fato de saber é porque você já tem uma avaliação do que uma coisa pode ser e o que a outra pode ser. E sempre tem uma que é mais favorável. tá. O carro já sabe, né? Quando chega no momento do carro, porque você já tem isso ali avaliado, né? Você tá só para executar, né? Falta você executar, está nas suas mãos. É você quem vai direcionar esse carro. Entendeu? Hum. Alguém disse aqui, uau, duas tiragens bem diretas, sempre muito diretas. O sim é muito claro sempre. Eu não sei te dizer se sempre, mas parece que a gente tem medo do sim que a gente percebe que tem que fazer, né? Então, daí o medo. Sim, a gente tem medo do sim, até por causa daquela questão que eu falei, né? O sim, ele é aquele o sim pro desconhecido, né? A gente tá, o sim escolher é muito mais dizer sim do que dizer não, né? A gente está dizendo sim para um caminho desconhecido, para um caminho novo. E a gente tem medo do desconhecido, a gente não sabe muito bem onde ele vai dar. A gente pode ter uma noção, a gente pode ter feito 1000 pesquisas, isso ou aquilo, mas tem sempre os acontecimentos da vida, o inferno são os outros, né? Tem as outras pessoas, enfim. A gente nunca sabe se vem uma pandemia no meio do caminho, né? O que vai acontecer. Enfim, a gente não tem controle sobre isso. Então, por isso que o sim, ele é claro, mas a gente tem medo dele. Então, nesta semana, a dica do arcano maior é esse. Você tem as rédeas nas mãos e saiba muito bem
para que lado você vai direcionar este carro? Poderíamos Pri, dizer, muito então, obrigada. não tenha medo do seu sim? Não tenha medo do seu sim, não tenha medo do seu não. Faça aquilo que o contexto te pede de coração e de alma. Pri, É muito isso. obrigada. Querida, obrigada a você, eu que agradeço. Obrigada a todos. Foi um prazer enorme estar aqui. E eu também agradeço a todos vocês que estiveram com a gente até aqui, tentando entender por que a gente diz não. Aguardamos os comentários, as sugestões para novos temas e estaremos aqui a semana que vem, às 20h30, com um novo tema, onde água e óleo não se misturam, mas pode dar uma boa reflexão para você pensar a respeito do nosso tema. Muito obrigada e até a próxima. Beijo! Até. Beijo para todos.